Ricardo, de saída eu gostaria de pautar aquilo que chacoalhou os mercados na última sexta-feira. Nós tivemos a divulgação do payroll e, embora o número de julho tenha vindo um pouco abaixo do consenso, até mais abaixo do consenso, as revisões referentes a maio e junho é que se sobrepuseram e trouxeram a sensação de que o mandato do emprego do Fed pode levar o Banco Central americano a cortar muito mais juro do que aquilo que vinha sendo projetado. Você embarca nessa tese ou, a exemplo de outros contribuidores nossos, entende que é preciso haver comedimento e um pouco mais de calma para a gente estimar mesmo os próximos passos do custo de capital americano? Olha, sem dúvida, o número de sexta-feira foi um número que acabou assustando os mercados e principalmente, né, o Fed. O Fed estava tendo uma postura um pouco mais cautelosa de esperar dados mais concretos para fazer qualquer tipo de movimento, eventualmente para começar a queda na taxa de juros. O que todo mundo já sabia é que você tem aí contratado já uma desaceleração gradual da economia americana que já vinha ocorrendo aos poucos. A questão é que o Fed não tinha necessidade de acelerar, né, e antes de ver qualquer número mais concreto, decidir por baixar os juros mais cedo. Óbvio, né? Um fator que é muito importante nessa história é a pressão que o Trump tem feito com relação ao Powell, eventualmente demiti-lo ou, né, tentar fazer outras medidas para isolá-lo antes, né, ou para causar com que ele baixe os juros. E, na verdade, muitas vezes esse tipo de pressão, e a gente viu isso aqui, né, no Brasil, quando o Lula fez a pressão no Roberto Campos para baixar os juros, às vezes acaba tendo um efeito contrário, né? O efeito indesejado contrário, que para o presidente do Banco Central, né, mostrar que é independente, que não está sujeito à pressão do presidente da República, ele acaba sendo inclusive mais hawkish, né? Um pouco mais conservador do que ele seria caso não houvesse esse tipo de movimento. Mas o movimento foi muito forte, né? A gente já sabe que a economia vai desacelerar bastante, né? Ao mesmo tempo que a gente passa por um processo de aumento de preços por conta das tarifas, né? Lembrando que as tarifas entraram em vigor e logo antes das tarifas entrarem em vigor, qualquer importador americano aproveitou o momento para, né, importar mais, né, fazer um estoque maior para, né, ter produto para vender com preço mais baixo para depois, né, ter que aumentar os preços. No primeiro momento, ainda assim, o exportador fica com um pedaço dessa queda de margem que vai ter para não precisar aumentar tanto ao cliente americano. Mas com o passar do tempo, esse negócio acaba voltando para a economia e gerando uma inflação um pouco mais alta. E aí por isso do conservadorismo do Fed de fazer qualquer corte de juros, para ver qual era o efeito final desse negócio quando os preços forem repassados ao consumidor. Né? Apesar da economicamente a gente entender que tarifa, você tem um efeito de mudança de preços uma vez. Isso. E aquilo não tem um efeito contínuo ao longo do tempo, os membros do Fed não têm pressa para cortar, uma vez que a economia não está desacelerando tão rápido assim. A gente ainda assim, né, vai ter um crescimento de 2% até o final do ano. Mas o número de emprego, esse mandato dele pode fazer com que sim, a gente volte a conversar sobre 1 ou 2 aumentos de queda de juros até o final do ano. Teu cenário base está em linha com o dot plots, 2 cortes de 25 pontos base, ou você vê uma aceleração nesse movimento? Eu acho que com o dado de sexta-feira você pode ter uma aceleração. Você já teve aí 2 membros, né, que estão naquela estratégia Pick Me, né? Tô aqui, ó, o meu currículo. Tá aqui meu currículo, eu quero ser presidente do Fed, né? Então isso também acaba acelerando, sabendo que você tem um presidente, o que pode causar, na verdade, um movimento contrário, né? A gente sabe que a dívida americana já teve um belo encurtamento ao longo dos últimos anos, né? E você baixar os juros mais rapidamente do que talvez fosse o correto, pode fazer com que você acabe criando uma inclinação na curva mais alta. Sim. Né? Porque você tem muita dívida vencendo, a dívida americana está muito curta, você tem um nível de rolagem muito forte para acontecer nesse ano e no próximo, e você baixar os juros meio que a forceps, né, pode fazer com que, na verdade, o mercado entenda que isso não é, né, sustentável, que possa criar algum tipo de inflação e as taxas longas acabarem subindo e você acaba tendo um encurtamento ainda maior das taxas de juros americanas, né? Próximo que o Brasil já fez e já viu milhares de vezes. Daí a embalagem técnica tem que ser muito convincente, o que para alguns analistas
já seria o caso diante de uma revisão baixista como a que a gente viu no payroll. Outros entendem que essa é uma foto relevante, mas não compõe o filme necessário para um corte tão acelerado das taxas de juros dos Estados Unidos. Em resumo, a sua tese muito bem organizada aqui no raciocínio, ela aponta para uma essência comum a outros contribuidores que passaram pela bancada hoje, de que vão ficar muito atentos, não só aos próximos pronunciamentos dos membros do Federal Reserve, mas em especial aos dados macroeconômicos da economia americana. Deixa eu colocar aqui a Camila na nossa conversa, ela que produziu essa conversa, essa entrevista, inclusive, traz a próxima pergunta, Cá. Primeiro, então, bom dia, Ricardo. E eu queria trazer aqui para a conversa um relatório do Morgan Stanley, que foi divulgado hoje, dizendo que o banco enxerga oportunidades no mercado americano por conta de quedas que os analistas preveem devido a futuros dados de desaceleração da atividade americana, principalmente no mercado de trabalho. E aí eu queria te perguntar se você também enxerga futuras quedas no mercado americano como uma oportunidade e, se sim, onde estariam essas oportunidades? Vamos lá. Olha, Camila, realmente é um negócio muito interessante, né? Porque você vê a economia americana desacelerando, juros altos, né? E a bolsa de valores continua subindo e batendo novos recordes. O que está entrando no preço, basicamente, é o que está acontecendo na parte política do governo do Donald Trump, né? O Donald Trump está vencendo a guerra comercial que ele começou, né? A gente lembra quando apareceu aquela tabela, né, dos tarifaço, né, contra basicamente o mundo inteiro, né? Passou-se a impressão que o Trump realmente era um cara realmente maluco, que ia causar uma desestabilização muito grande na economia americana, né, que fez com que, né, o dólar desvalorizasse contra todas as moedas do mundo, inclusive o real, um pedaço grande do que a gente viu aqui, teve relação com isso. E acabou fazendo com que o mercado ficasse, né, de sobressalto e falando, poxa, já estamos no nível alto, será que não é hora de realizar e procurar investimentos em outros lugares? Mas o que está acontecendo agora no final é o seguinte, né? Você conseguir um acordo fechado com a Europa e com o Japão, acaba criando um benchmark muito forte para qualquer outro país que queira negociar com o Trump. E o que está acontecendo é que esse tarifaço, da maneira que ele está indo, né, que inicialmente imaginou-se que iria para 30% em relação aos 5% que era, e estamos fechando aí alguma coisa próximo de 20%, vai gerar para a economia americana algo em torno de 2% do PIB. Né? Num país, né, que está fazendo atualmente 6% de déficit do PIB, você ganhar 2%, né, e você ter na ponta oposta, né, na parte de receitas americanas, você tem um crescimento do PIB real, que é alguma coisa do tipo 2,5%, com uma inflação de mais ou menos 2,5%, se acaba que equilibra, né, as contas americanas, e você pode pensar num prazo um pouco mais longo, óbvio, né, a gente está equilibrando no momento, né, em que a economia americana está em pleno emprego. Então não quer dizer que a gente vai ter sempre assim, mas assim, no atual momento, acabam os investidores ficando muito mais confiantes de que a economia dos Estados Unidos acaba sendo um pouco mais, né, tendo um pouco mais, né, de solução no médio e longo prazo. Quando você junta isso com uma possível queda dos juros americanos, acaba sendo realmente positivo para os mercados americanos. Agora, é importante, né, a gente lembrar que o mercado como um todo, né, é você, muitas vezes, você juntar, né, o pé na geladeira com a cabeça no forno. Então tem muitas, na média você está bem, mas tem muitas coisas indo muito bem e muitas coisas indo muito mal. Né? Tem algum assunto que não tem a ver diretamente com os Estados Unidos, que é aquele movimento muito forte das empresas de tecnologia, né, com AI, que estão fazendo uma revolução em todo o mundo, inclusive muita gente discutindo os ganhos de produtividade que essas empresas vão trazer em termos, inclusive, de crescimento de longo prazo, num mundo que, em termos populacionais, está diminuindo. E, teoricamente, você vai ter uma diminuição de crescimento de longo prazo graças a isso. Você vai conseguir balancear um pouco desse crescimento com as novas tecnologias de inteligência artificial. Por outro lado, você tem a economia como um todo, americana, que obviamente deve responder a juros um pouco mais baixos, deve responder a uma estabilidade maior da dívida americana, porém, você tem aí uma questão de curto prazo, que é uma situação muito negativa, que deve continuar trazendo resultados trimestrais muito ruins para o terceiro e quarto trimestre.